Oi, gente! Hoje estamos aqui, então, para um bate-papo comemorativo pelo Dia da Programadora. Esse dia cai em 2020, em 12 de setembro, no sábado, mas ele é sempre comemorado no 250º dia de cada ano, normalmente dia 13, esse ano que é ano bissexto, né? A gente foi parar no dia 12 de setembro. Bom, essa é uma iniciativa, então, do projeto Por Dentro do Computador, com apoio do colegiado de licenciatura em computação da UFPR, aqui do campus de Jandaia do Sul. E eu sou Maitê, sou psicóloga, né, professora da disciplina de educação do curso, mas eu estou muito bem acompanhada hoje das meninas, da colega também professora, Helena Machado Reis, da nossa ex-aluna Camila Andrade de Macedo, hoje mestranda da UEM, Engenharia de Produção, e das nossas convidadas, a Silvia Coelho, do Instagram Elas Programam, que é paraense, mas está em São Paulo, assim como a Valéria Santos de Oliveira, que é programadora do Banco BTG, e da Mari Trevisoli Gervino, que está lá também em São Paulo, Araraquara. Bom, primeiramente, então, agradeço a participação de todas. A gente teve essa ideia, então, de comemorar o Dia do Programador, da Programadora, só com meninas, porque a gente sabe da importância de reforçar, né, que o conhecimento não deve ter nenhum tipo de barreira. Costumeiramente, o Dia das Profissões é sempre comemorado tomando referência ao nome masculino, né? Existem idiomas que sequer têm a versão feminina, né, de determinadas profissões. Então, a gente sabe que isso é fruto, em parte, né, da realidade de que meninas e mulheres não podiam estudar, mas hoje ainda acaba se tornando um costume bastante retrógrado, que é importante de ser revisto, já que as palavras têm poder e ajudam a dar visibilidade às mulheres da área e também acabam, né, convidando, incentivando os estudos ou o aperfeiçoamento de meninas e mulheres nesse caminho. Bom, particularmente a computação, né, ela surge como uma área feminina e vai com o tempo se masculinizando. Eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente hoje, então, meninas, como que vocês se interessaram pela área da computação, né? São todas jovens, enfim, né? Já no momento da computação muito mais masculina. O que levou vocês para a área de computação e que área que vocês estudaram? Fiquem à vontade para começar. Bom, eu vou começar, pessoal, né? Eu fiz processamento de dados na FATEC, então no estado de São Paulo. E esse curso já não existe mais, porque ele foi renovado, né? Então tem outras grades, né? Quando eu fiz esse curso, já não tinha muitas mulheres, né? Na graduação, né? Então eram poucas. Só que foi passando o tempo, então houve uma maior inserção. Pelo menos assim, eu como docente, né? Hoje da UFPR, né, que eu era também docente da FATEC, eu vi que hoje tem mais mulheres, né, nessa área. Mas o primeiro contato que eu tive, né, foi quando a gente ainda fazia aquele tipo de cursos com Windows 98, 95, né, então já faz um tempinho, né. E aí, então, tinha aqueles cursos que as escolas estaduais então, de São Paulo, né? Então, eles oferecem cursos técnicos, né, de informática. Eu fui fazer com 12 anos o curso ali de Word, né, e Excel, e eu gostei. Eu falei, nossa, que gostoso, né? Ficar apertando o botão, né? Aí tinha aqueles jogos também, né, dos computadores, né? E aí isso a gente faz uma forma mais lúdica, né, também. Então eu gostei bastante, né? E aí foi a partir desse momento que eu comecei a gostar e realmente ter certeza que eu queria essa parte ali de informática, né? E aí eu tive o primeiro computador, comecei a estudar HTML por conta, né? Aqueles sitezinhos, né, de HTML, cheio de... Algumas de vocês acho que vão pegar essa época, né? Que tinha um monte de animaçõezinhas em Flash, né? E tudo mais, aí eu fui começando a me interessando mais por essa área, né? Então, eu sempre tive incentivo dentro de casa, né? Por essa área, né? Da área mesmo da TI. Seria isso. Bom, eu vou em seguida, eu também fiz FATEC, Caritinga, assim como a Helena, só que eu já fiz o curso de análise de desenvolvimento de sistemas, não era mais PD, é o processamento de dados. Na minha sala também não tinha muitas meninas, além de começar tipo, uma turma gigantesca, assim, com um número bem baixo de meninas, ao longo do curso vai todo mundo desistindo e acaba que se forma muito menos ainda do que entrou.
E eu entrei no curso mais porque eu gostava, me identificava mais com exatas, assim, e gostava de ficar no computador. Eu nunca tinha tido contato direto assim, com programação antes de entrar no curso. Mas aí acabou que eu gostei bastante de lógica, das coisas assim, e comecei a gostar mais ainda depois que eu entrei num grupo de pesquisa de iniciação científica da faculdade, de engenharia de software. É isso. Então eu posso ir. Primeiro, agradeço pelo jovem, porque eu não sou tão jovem. Fico falando aí de Excel, de Windows, eu fiz escola técnica em 90, Parará, aí eu fiz engenharia elétrica, então eu aprendi a programar no curso de engenharia. Bacana. Os primeiros semestres a gente tinha, além de cálculo, tinha algumas disciplinas na ciência da computação, que acho que era o primeiro curso, nem existia engenharia da computação em, acho que 92. Então, a pessoal de engenharia elétrica fazia algumas disciplinas na ciência da computação. Então, eu fiz uma disciplina sobre algoritmo, lógica de programação, estrutura de dados. Então, eu aprendi a programar em Pascal. Depois, eu aprendi C. Depois, eu aprendi Fortran. E no finalzinho da universidade, da graduação, para o desenvolvimento do TCC, eu precisava fazer alguns testes, desenvolver um protótipo em que eu precisava testar, e eu usei MATLAB e o C. Então, eu aprendi a programar por ferramenta para desenvolver pesquisa e desenvolvimento na engenharia elétrica. Anos depois, eu fiz o mestrado e eu continuei programando como parte, né, como ferramenta para testar, fazer lá os testes e as análises da minha pesquisa. Então, assim, foi um caminho que surgiu por conta da necessidade do curso de engenharia elétrica. Muitos anos depois, quando eu já tinha saído do mercado e decidi voltar, eu me deparei com esse gap de gênero que eu não prestava atenção na época que eu fazia engenharia. Eu acho que tinham mais mulheres na engenharia do que tem agora. Eu tenho amigas que são professoras doutoras de universidade, que têm uma carreira aí bem sólida, tanto de acadêmica quanto profissional. Então, assim, as mulheres que eu convivi na época de engenharia, parecia que tinham mais do que tem agora. Então, isso acabou me impulsionando a criar elas programam para incentivar as meninas, despertar o interesse das meninas, incentivar as mulheres a seguir carreira na área de tecnologia, porque, afinal de contas, nós somos as pioneiras de uma área que se desenvolve tanto, e hoje a gente não está produzindo tecnologia. Hoje as mulheres não fazem parte da transformação digital, porque nós somos minoria na área. E mais do que sermos minoria, nós somos praticamente hostilizadas porque nós somos minoria. Então, assim, serve muito de recado para quem vai nos assistir. Não é que a gente não tem interesse, não é que isso não é uma área para a gente. A gente foi praticamente expulsa e hoje a gente é hostilizada porque somos minoria. Então, não existe incentivo, não existe, assim, um espaço acolhedor para a gente. Então, é muito importante que tenha espaços como esse para dizer, nós estamos aqui, precisamos de mais apoio, de mais aconchego, porque existem muitas meninas que desistem no primeiro ano, existe uma estatística muito absurda e muito triste de que as poucas que entram no final do primeiro ano, chega a cerca de 79% desistem. Então, a gente precisa fortalecer as meninas antes, durante e depois de uma faculdade de curso de computação e de engenharia. Então, assim, eu venho muito antes da tecnologia que se conhece hoje. A gente está falando de Ada Lovelace, que foi... Não existe um pai da programação, existe a mãe da programação. Então, a gente precisa resgatar essa história e fortalecer a nossa presença num momento tão exponencial de tecnologia. E eu gostaria de agradecer e diminuir um pouco a minha fala, porque eu falo pra caramba. Muito obrigada pelo espaço. Acho que todas nós, muito falantes, mas a gente fica muito contente de ouvi-las. E você, Valéria? Eu fiz análise de desenvolvimento de sistemas na Uninove em 2015. Na época também o curso acho que tinha umas 8 meninas numa turma de 60. Até que formou boa parte delas, assim, a gente formou em 5, 6 mais ou menos. Eu sempre gostei muito de computador, sempre teve em casa por causa do meu irmão, que é o irmão mais velho, que sempre precisou ter acesso, então sempre tive isso lá.
E aí eu comecei a ter contato com esse negócio de HTML, JavaScript, por causa de blog. Então eu comecei ali na época que tinha que personalizar template para blog, para Tumblr, para essas coisas, então aí que eu comecei a ter o contato. Mas eu fuçava e não sabia que no final das contas aquilo era programação. Né? Eu fui descobrir quando eu estava no final da faculdade, assim, resumidamente, ou no meio da faculdade, eu fui entender o que era programação no final das contas. E hoje eu gosto bastante e também gosto bastante dessas iniciativas de trazerem mais meninas para junto da gente, para trabalhar. É bom no dia a dia também ter outra programadora ali junto, incentivando, dando apoio. Faz total diferença. Eu trabalho hoje com programação que já tem uns 4 anos e eu tive sorte de passar por projetos que tinham muitas mulheres. Então, isso me deu um apoio, me deu um gás, mas eu vejo muitas meninas que conversam, que têm relatos, tem poucas meninas no projeto, tem poucas meninas na equipe, que se sente segura de perguntar, que seria bom ter outra menina, ter outra referência, e até em referência em sênior, tipo, de inspiração, de, olha, eu quero ser assim, eu quero chegar até lá. Então, acho que faz toda a diferença, assim, pra gente, né? E você também tem um Instagram, né? Foi assim que a gente te localizou, né? Sim. Fala um pouquinho. Eu criei o Instagram, mas assim, falei, vou compartilhar um pouco da minha rotina. Eu comecei despretensiosamente, acabou dando uma visibilidade grande. Eu participei de algumas outras lives também para poder falar desse assunto e de trazer outras meninas para a programação. Então, às vezes eu compartilho alguma coisa e outra, e é bem interessante que às vezes eu recebo uns directs, às vezes eu estou meio desanimada, e eu recebo uns directs de tipo, nossa, muito legal saber essa história, muito legal saber que você está trabalhando em tal lugar com programação. É bom saber que tem outras meninas, é bom saber que é possível, e às vezes dá até um gás, né? Porque às vezes eu deixo, eu falo, não, aí alguém recebe uma mensagem, ou eu vejo algum comentário que fala, caramba, é legal saber, você inspira, você tá lá, e dá vontade de continuar, de saber que tem outras mulheres e tudo mais, e aí acaba me dando essa motivação de ter o Instagram e também compartilhando uma coisinha ou outra sobre o dia a dia, sabe? Você, Camila? Bom, eu fiz um curso técnico em programação no IFSP, né, Instituto Federal de São Paulo. É um curso integrado com o ensino médio. Então, na parte da manhã eu tinha as disciplinas básicas e na parte da tarde eu tinha as disciplinas técnicas, né? Então, foi assim durante os 3 anos. Bom, nessa altura eu já tinha certeza, né, de que essa era a área que eu gostaria de seguir. E logo no fim do curso técnico eu já entrei direto na graduação, né? Fiz licenciatura em computação na UFPR em Jandaia. Bom, na minha turma também tinham pouquíssimas meninas. Comigo, eu acredito que eram umas 5 no máximo. Né? Acredito que era isso mesmo. E conforme os anos foram passando, né, não só muitas meninas desistiram, os meninos também, a turma diminuiu bastante. Né? Isso é triste, né, de ver, assim, a turma, acho que minha turma já não começou com muitas pessoas. Eu acho que tinham menos de 30, 26 alunos, mais ou menos. E, assim, quase todo mundo desistiu, né, ficaram poucos alunos. E das meninas também, acho que no final mesmo tinha 3, alguma coisa assim. Então, é bem triste de ver, né. Mas o meu interesse na computação começou bem antes, acredito que desde quando eu era pequena, assim, criança. Eu sempre vi meu pai mexendo com o computador, né? Ele sempre foi muito curioso, então eu sempre vi ele abrindo os computadores, fechando os computadores, e comprava uma peça aqui, comprava uma peça ali. Ele também tinha bastante interesse em programação web, né? Que nem a Helena estava comentando, que tinha aquelas coisas, os flashzinhos, né? E era bem legal, então eu sempre me interessei muito, sempre tive muita curiosidade. E é isso, até hoje aí eu tenho certeza que essa é a área que eu gostaria de seguir mesmo, sem dúvidas. E alguma de vocês acha que teve algum tipo de dificuldade, de preconceito, de discriminação, enfim, por ser mulher num curso de tecnologia? Sentiu isso? Silvia, que participava com outras engenharias, enfim. Camila, que está na UEM agora também na engenharia, enfim, né, num universo um pouco maior, né? Como é que é isso? Vocês passaram por isso ou não? Passou despercebido? Eu posso falar? Pode falar.
Eu realmente nunca notei, eu nunca percebi, nunca tive nenhum problema com alguém desmerecendo a capacidade das mulheres. Eu realmente não notava essas coisas. Eu fiz escola técnica, que é ensino técnico profissionalizante. A minha turma tinha muitas meninas e elas eram tiravam notas boas, eram tão capazes quanto as meninas. Eu nunca tive nenhum problema, até depois do mestrado. Durante o mestrado, durante a pesquisa, eu estudava com pessoas de várias partes do Brasil e com os meninos, morava em república, eu nunca tive nenhum tipo de problema. Esse é um caso, eu acho que é um caso muito particular, eu só comecei a ouvir essas histórias e perceber essas histórias a partir do Elas Programam, porque antes disso eu realmente não vivia. Mas é o que eu falo sempre, assim, não é porque a minha realidade foi diferente, que a minha vivência é a regra. Na verdade, a minha vivência foi a exceção. Pelo que eu comecei a conviver com outras mulheres, então a minha vivência foi uma exceção. E você estudou já em São Paulo ou ainda no Pará? Eu fiz Federal do Pará. Pará. Eu fiz Federal do Pará. Eu fiz mestrado na Unicamp. Eu saí de Belém para fazer mestrado na Unicamp. Então, na Unicamp tinham mulheres engenheiras de vários lugares do país. Então, tanto lá no Pará quanto em Campinas, eu realmente não tive nenhum problema. Eu fui abençoada com esse presente de não ter nenhum tipo de problema. Sempre fomos tratados muito de igual para igual. Bom, eu também, assim, não me recordo de ter sofrido algum tipo de preconceito, né, por ser mulher e estar nessa área. Mas é como a Silvia disse, né, é muito particular, porque a gente sabe que esse preconceito existe, né? Então, também acredito que eu tive sorte de não ter sofrido nenhum preconceito, até hoje, pelo menos. Mais alguém, meninas? A gente pode ir conversando e se mais alguém quiser contribuir, contribui. Não precisa todo mundo responder todos, vocês fiquem à vontade. Eu acho que eu tive um pouco de sorte também. Eu sempre encontrei pessoas legais assim no meu caminho, mas eu sempre escuto alguma coisinha, tipo, tirou nota porque é mulher, sabe? Uma coisinha assim ou outra você vai escutando ao longo do caminho. Eu acho que na faculdade eu não cheguei a, assim, problema diretamente com os alunos, eu tive problema com o professor, e eu via, assim, tinha um professor em específico que cometia muito assédio com as meninas da sala, então isso era bem complicado. Mas, assim, entre os alunos eu acho que não, é claro que, assim, às vezes os meninos soltavam uma piadinha ou outra, mas a gente nada muito grande. E eu acho que no dia a dia também, trabalhando com isso, eu passei por equipes maravilhosas que sempre me apoiaram muito, sempre deram muita força para eu seguir na área. Às vezes acontecem situações ou outras que nem tudo é perfeito, né? Sempre tem alguém que gosta de cutucar, que gosta de falar, que gosta de invalidar o que você está falando. Mas eu sempre converso muito com, às vezes, alguma menina que vem conversar, ou até numa outra live que a gente abre para perguntas, como que eu se comportava em relação a isso. Tipo, a gente tá aqui, sabe? Eu falo, eu tô aqui. Precisa impor minha presença, sabe? Não vai ser o cara que tá ali falando, que tá invalidando o que eu tô falando, que eu vou deixar de passar por cima de mim. Então é sempre assim, às vezes eu falo pra ela, gente, vocês estão aqui, você tá sentindo uma coisa. Não, aparece, não precisa se esconder porque você tá menor ali no meio de todo mundo, você é a minoria. Não. Aí que a gente tem que se mostrar mesmo e mostrar que a gente é capaz. Então, acho que no final das contas eu não tive muito problema com isso. Na faculdade isso foi mais em relação ao professor mesmo, entre os alunos, sempre foi bem tranquilo. Eu acho que é legal a gente falar assim, talvez preconceito seja até antes, né? Em relação às meninas nas exatas, já anterior, já no ensino fundamental, no ensino médio, que façam com que as meninas nem cheguem, né? E as meninas que chegam, talvez já se destaquem na matemática, já se deem bem, né? Na hora que vão começar a programar, enfim. E aí isso acaba passando de forma mais sutil, né? Porque elas já têm esse conhecimento matemático, enfim, elas já mostram que são capazes, né, de estar ali acompanhando o conteúdo. Talvez o que impeça mais as meninas seja, então, esse momento de entrada no curso. E outra coisa, né, pelas narrativas de vocês, a gente espera, né, que
outras, né, daqui a um tempo, sejam as pessoas falando assim, ah, mas eu entrei porque a minha mãe gostava muito de computação, porque a minha irmã, a minha tia, a minha prima, né, e não o meu pai, o meu irmão, porque a gente ainda vê essa narrativa que é uma narrativa de os grandes exemplos ainda são exemplos masculinos. Quando vocês estavam na universidade, enfim, vocês tinham conhecimento de mulheres trabalhando na área, empresas, enfim, tiveram a possibilidade de estagiar com mulheres, pesquisar, a Silvia falou que já teve, né, tinham bastante mulheres pesquisadoras, e na área mesmo do mercado, quando vocês estavam na universidade, vocês iam um lugar para vocês no futuro? Olha, eu não conheço, assim, nenhuma mulher que trabalhe, né, em uma empresa e é programadora. Assim, particularmente, agora conheço, mas antes não. A minha irmã, por exemplo, ela é de TI, ela é mais velha, né? E ela trabalhava também, ela trabalha até hoje, né? Com SAP, mas não na programação, né? Ela é aquela analista de requisitos, né? Então, quando eu estava na minha faculdade, eu também eu desconhecia qualquer mulher assim, programadora mesmo, né? Na faculdade eu não conhecia também, sempre palestra, que você vai, assim, eu ia bastante em workshop, essas coisas, era mais homem, dando workshop, dando as palestras, e o público era majoritariamente masculino também. Mas depois que eu entrei no mercado de trabalho, eu vejo que a mulher está tomando seu lugar. E hoje eu trabalho com programadoras assim, que me dão um gás, nem falou a Valéria. São pessoas que eu admiro, sabe? Que eu me espelho. Em posições de liderança também, que é importante, porque não é comum de ver também. Mas eu acho que conforme vai passando o tempo, vai tomando um lugar mais no mercado, assim. Com a falta que eu tive de ver palestra mais com mulheres assim na faculdade, no mercado de trabalho, não docentes e pesquisadoras, porque isso eu tinha bastante na minha faculdade, e pessoas que eu admirava muito também. E agora eu vejo mais, assim. Essa questão da referência é muito importante porque realmente, pelo menos com esse avanço da tecnologia, as referências são masculinas. Houve aí não sei se vocês já viram um gráfico bem famoso de que a presença de mulheres na engenharia e na computação, ela acompanhava as outras áreas. Por volta da década de 80, isso começou a cair, porque isso coincide mesmo com a questão mercadológica, de que o computador, quando ele começou a ser pessoal, foi parar na casa das pessoas, ele virou um brinquedo, uma máquina que vai parar no quarto dos meninos. Foi uma questão capitalista e, assim, tem alguns estudiosos falam de que o computador pessoal virou brinquedo de menino. Então, aí começou a diminuir a presença de meninas nesses cursos. Então, isso daí não é uma coincidência de as mulheres perderem interesse. Virou uma questão cultural. Então, as meninas pararam de usar computadores, porque a computação veio da matemática, e a matemática era licenciatura, e as mulheres eram a maioria. Tinha uma foto aí muito emblemática da USP, que a primeira turma de ciência da computação, 70% eram mulheres. Então, falta essa representatividade dentro das universidades e também dentro das empresas. Eu acho que tem se falado bastante disso. Eu acho que está, assim, na nossa mão agora, nesse momento, né? Sabe, eu acho que a gente está vivendo um momento histórico, a gente está à frente de um movimento de que vamos incentivar as meninas, porque senão daqui a um tempo as meninas não vão trabalhar com o quê? É como se a gente estivesse colocando as mulheres de volta para o lar, porque não vão fazer parte das profissões do futuro, porque todas vão envolver tecnologia. Então a gente está assim, vivendo um momento histórico que a gente está fazendo parte de uma transformação cultural. Então, quanto mais meninas falarem sobre isso, quanto mais mulheres falarem sobre isso, quanto mais mulheres palestrarem, botarem a boca no microfone mesmo, porque a gente fica muito acanhada, não levanta a mão para perguntar. As mulheres perguntam mais quando tem mais mulheres palestrando. Então, a gente precisa ver mais professoras nas faculdades de ciência da computação e engenharia.
para que as meninas se vejam representadas. Eu tinha professoras, eu via as líderes, mas assim, era algo que eu não prestava atenção, porque eu tinha amigas em volta, né? Então, é algo que foi diminuindo. Eu fiz faculdade em 92, então assim, a curva ainda estava caindo. Sabe? Eu acho que a gente era cerca de 30%, 40% de mulheres. E se formaram muitas, minha formatura tinha muitas mulheres. Então, eu ainda não percebia essa diminuição. Mas eu acho que representatividade é importante, a gente precisa realmente ser... A minha mãe fala de tecnologia, a minha mãe é programadora, né? A minha tia, a minha prima. Então, acho que quanto mais a gente falar, mais a gente se movimentar, mais isso vai se tornar algo que daqui a um tempo a gente não vai precisar conversar no dia da programadora, não é mesmo? É um pouco complicado, eu concordo com o que a Silvia disse, porque as mulheres, elas não são incentivadas, né? Por exemplo, da mesma forma que a sociedade impõe que existem cores para meninos e cores para as meninas, e brincadeiras de meninos e brincadeiras de meninas, também tem essa coisa de, isso é profissão de menino, isso é profissão de menina. Então, de certa forma, as meninas, elas não são incentivadas para essa área. Então, é como você também comentou, Maite, acredito que a dificuldade mesmo, o preconceito, né, tudo isso que acontece, é antes mesmo das mulheres entrarem na área da computação, na área de exatas, né? Então, é cultural, infelizmente. É o tanto que a gente vê nos brinquedos, né? Exatamente. É aí que começa, né? E o menino ganha umas coisas de montar, né? Legal, sabe? E ganha joguinho, né? Coisas eletrônicas, enquanto as meninas ganham fogãozinho e vassourinha. Então, assim, é complicado, né? Gente, isso aconteceu na minha família tem um tempo desse. Eu tenho uma sobrinha que tem 6 anos e tem 3 meninos que são os primos, o meu filho mais os 2 meninos do meu cunhado. Na Páscoa, era o Dia das Crianças. Os 3 meninos ganharam um aviãozinho para montar e a menina ganhou uma boneca e ela ficou atacada. E aí você, gente, isso acontece, anos 2000, sabe, 2019, 2018, você fica separando. É muito mais divertido, é muito mais desafiador você ter um avião para montar do que uma boneca que não faz nada, né? E aí se cria essa coisa, porque as meninas gostam de boneca. Gente, para as meninas não são ofertadas outras opções, né? As meninas, toma uma boneca para você, senta ali e cuida, e toma, menino, vai montar e desmontar e colocar um treco para voar. Sabe? Isso aconteceu um dia desse. É exatamente isso. Isso já aconteceu muito comigo. Faz tanto tempo assim. Eu ganhava, né, bonecas, essas coisas de menina, né, Barbie, enquanto meus primos, eles ganhavam pistas da Hot Wheels, assim, de montar, e que o carrinho fazia curva, e era muito mais legal, né, então é um pouco complicado mesmo. Eu fui descobrir que eu gostava de videogame quando eu joguei o videogame do meu primo, porque ele ganhava videogame e eu não ganhava videogame, sabe? Acaba sendo uma oportunidade, né? Assim, mas avizinhada, né? Com a oportunidade masculina. Então, é o computador do irmão que sobra, né? É um jogo que a gente pode experimentar, enfim, né? Mas são alternativas que não são, infelizmente, não são unissex, né? Elas acabam, de alguma maneira, chegando às meninas em menor volume mesmo, né? E mesmo assim, por que vocês foram para a área da programação, enfim, né? O que vocês acham que levou vocês, entre tantas áreas, a se encaminhar para essa área de atuação? Eu não gostava de boneca. Eu tinha irmãos mais velhos e eu achava que eles eram muito mais livres do que eu, porque eles podiam andar descalços, sem camisa na rua e falar um palavrão. E eu era uma menina espoleta, eu não brincava de boneca, eu odiava boneca. Então, eu fui rebelde nesse sentido, tipo, olha, culturalmente eu não gostava mesmo de boneca. Então, assim, eu era boa de matemática, eu tinha incentivo dos meus professores, das professoras, eu era uma aluna exemplar, a melhor aluna. Então, assim, eu tive muito incentivo para me encaminhar para a área de exatas. Eu era a melhor aluna de matemática, meu professor de matemática me inscreveu para a escola técnica. Então, assim, eu tive um tutor lá em 1980, Bolinha, que me direcionou a minha carreira, porque era a visão de, olha, essa menina é muito boa de matemática, vai ser uma engenheira.
Mas é porque, assim, eu não era a de montar e desmontar coisas, ou ter aquela curiosidade. Eu simplesmente não gostava de coisas de menina. Uma certa rebeldia em relação aos padrões. Eu falava que define vocês que eu sou rebelde. Então, assim, não me dá uma boneca para brincar. Eu quero fazer as coisas divertidas que os meninos fazem, que é mais ou menos isso que as meninas falaram. É muito mais divertido jogar, é muito mais divertido montar. Então, eu fui encaminhada pelo meu professor de matemática. Não tem os olheiros de futebol, tinha o olheiro da matemática. Foi mais ou menos assim o meu caminho. Eu acho que eu fui mais curiosidade, porque eu entrei na faculdade sem saber o que era programação. Mas você foi para análise e desenvolvimento de sistemas, eu não fazia a mínima ideia do que era desenvolvimento de um sistema, mas eu sabia que era alguma coisa ali do que eu queria relacionado. Eu falava, eu gosto muito de computador e é o que tem para hoje, então eu vou para essa faculdade aí. E no final das contas, eu acho que durante a faculdade eu fui entendendo um pouco mais sobre, mas eu ainda não tinha muita certeza que se era aquilo que eu queria. Então, eu acho que eu só fui entender mesmo, ter a certeza que eu queria trabalhar com programação quando eu consegui entrar na área, assim, quando eu fui trabalhar com isso. E um pouquinho antes de eu ir trabalhar com programação também, eu fiz um curso e aí eu conheci uma menina que também era programadora, ela hoje é uma das participantes lá do 10 Grammar Girl. Então, ela começou a conversar com ela começou a explicar, não, eu quero fazer uma comunidade para trazer mais mulheres, não sei o quê. E aí eu comecei a participar de meetups, que eu fui entender o que era programação e tudo mais. E aí, quando eu entrei para trabalhar, eu falei, nossa, isso é legal, eu tenho muita facilidade nisso, eu gosto disso pra caramba, então eu quero continuar. Mas ainda foi muito incerto o período de entrar na faculdade, durante a faculdade, foi mais no final da faculdade, entrando no mercado de trabalho, que eu acho muito diferente do que você faz na faculdade, do que você faz trabalhando. Então, aí que eu resolvi, tipo, falar, não, é isso que eu quero e eu gosto pra caramba. Mas fora isso, ainda foi muito na dúvida, não tinha essa certeza se era isso que eu queria. Agora eu tenho, assim, que eu gosto bastante do que eu faço, mas antes não. Eu segui mais ou menos também o caminho da Silvia, né, assim, né, de todas, né, aqui, né, que gosta, assim, como que funciona aquilo, aquela realização, né, de você construir e ver funcionando, né, aquele resultado, né, imediato. E ainda mais ainda quando eu falei assim, como funciona, né, o site, né, usando a HTML, né, que tudo bem, não é uma linguagem de programação, né, propriamente dita, mas, né, é um início, né, um pontapé para uma criança ali de 13 anos, né? E aí era tão gostoso, né? Ver, nossa, tá funcionando, tá trocando a corzinha do botão, tá... então, essa satisfação de você construir algo mesmo, né? E ver realmente funcionar, ver aquele resultado. Também bem parecido com o que a Silvia comentou, né? Eu cresci com primos, né? Meus primos, a gente tem a idade assim muito próxima. As meninas, né, minhas primas, eram bem mais novas. Então, assim, de certa forma, né, eu brincava com as coisas dos meninos e tudo mais, jogava videogame, então eu tinha esse contato, né, com essas coisas de meninos, né? E talvez se não tivesse tido, pode ser que eu nem estivesse nessa área, por exemplo, né? Eu acredito que isso tenha influenciado bastante. Eu fui mais pelo lado da Valéria. Não sabia que era programação, mas sempre gostei mais de matemática, de joguinho de lógica, assim, joguinho de videogame também, sempre gostei. Aí fui para a faculdade, aí foi aquele susto, assim, que é isso, né? Mas eu tive professoras que me incentivaram muito, me apoiaram muito, assim, a continuar no curso e a me aprofundar mais. E foi aí que eu fui gostando e conhecendo e vendo que eu era aquilo que eu queria fazer. Vocês acham, eu vi uma entrevista, né, de uma menina da USP que trabalha bastante com a questão do gênero na computação, enfim, e ela dizia muito dessa característica de que a mulher é muito cobrada, né, para acertar, para ser perfeita, enfim, e que programar tem muito erro, assim como empreender, enfim, né, que você precisa sempre estar ali sujeito ao erro,
ao teste, a fazer de novo, enfim, que isso leva uma certa frustração. Vocês acham que é mais difícil para as meninas? Vocês tinham dificuldade, né, nas disciplinas de programação, pelo menos, né, no começo, mesmo quem, né, já tinha tido uma base, mas quando começou, como é que é isso? Né, as coisas não funcionaram de primeira, enfim, vocês acham que isso é uma dificuldade maior para as meninas? Ou não, ou é uma qualidade, enfim? Olha, eu acredito que não. Eu acho que vai de pessoa para pessoa mesmo, né? Eu acho que é uma coisa bem pessoal. Eu sempre me identifiquei muito, então as primeiras disciplinas que eu tive, né, eu logo de cara me identifiquei, lembro que eu ia muito bem, né, no curso técnico, e tinha outras pessoas que não importa se eram meninos ou meninas, né? Eu acho que é mais assim, de você se identificar e gostar daquilo. Tinha muita gente que logo de cara não gostou e os pais obrigavam a continuar. Então, assim, não é fácil, né, você programar. E se você faz obrigado ainda, é pior, é muito pior, né? Então, eu acredito que é muito pessoal. Isso. Eu concordo, que é bem pessoal mesmo. Até porque quando eu entrei, eu não conhecia. Então, eu tive dificuldade no começo, eu tive aquele baque, sabe? O que é isso? Aprender lógica de programação. E depois comecei a gostar. E eu não enxergo como frustração, assim, quando não funciona. Eu enxergo como desafio. Eu gosto de estar ali, porque eu gosto de resolver problemas, assim. E o tanto que na minha faculdade, depois que eu comecei a me ambientar e gostar mesmo, aí eu comecei a ir muito bem, assim. Mais que a média da minha sala, que era majoritariamente masculina, sabe? Eu acho que não tem nada a ver. A minha experiência é que eu vejo muitas mulheres com essa frustração de que não acertaram de primeira e acham que não são capazes. Eu acho que eu estudo isso, se eu fosse da área de sociologia, antropologia, que sei lá que área é essa, é um negócio interessante de estudar, porque realmente as mulheres acham que vão começar a estudar hoje e amanhã vai dar tudo certo. E que aí o código começa a dar erro, não, eu sou burra. Não, eu não vou aprender isso. Eu realmente vejo muito, eu ouço muito essas falas. E eu realmente não sei que processo, que fenômeno sociológico é esse das mulheres acharem que vão aprender a programar de uma noite para o dia e que se o código dá erro, o problema não é com o erro, é com elas. Acho que existe até uma charge sobre isso, de que quando o código do cara, do homem dá errado, ele, tem alguma coisa errada aqui. Aí o código da mulher dá errado, ela fala que tem alguma coisa errada comigo. Então, essa fala é muito presente, de que o erro não é o código, eu comecei agora, eu preciso praticar mais, não tem uma coisa errada comigo. E eu não sei se isso vem de falta de estímulo, ou de cobranças, etc. e tal. Eu, na minha vivência, não tinha isso. Assim, eu acabei de falar hoje para o meu filho que só erra quem faz. Quem não faz, não erra. Então, essa coisa essa cobrança, essa pressão para a gente estar sempre perfeita e tem até um TED bem famoso sobre isso, que a gente cria as meninas para serem perfeitas e não para serem corajosas. Assim, toda essa questão que a gente está conversando hoje começa na infância. Como eu era uma menina que já não gostava da delicadeza, já não gostava da boneca, já não gostava das coisas fru-fru, eu sempre me arriscava mais. Meu joelho era mais ralado, meu cabelo era despenteado, eu não usava vestido. Então, assim, eu sempre tive muito espaço para errar. Então, quando eu erro, não é que tem alguma coisa de errado comigo, é porque o erro está no processo. Então, com essa experiência das programas, são quase 3 anos, é que todos os dias tendo que dizer para as mulheres confiarem mais em si mesmas. E aí a gente vai além da questão técnica, porque aprender a programar não é fácil. É aprender um idioma, é aprender uma linguagem, tudo isso tem um processo, uma jornada de aprendizagem, não é do dia para a noite, mas se você já começa achando que porque você errou a primeira vez, vai ter alguma coisa de errado com você, você vai desistir. Então, seria muito legal entender isso daí para criar uma engenharia reversa, né? Dizer, filha, você vai errar e ok, você vai se frustrar e ok, faz parte do processo. Então, realmente, eu gostaria de entender melhor a raiz desse problema, porque a gente não vai chegar em lugar nenhum se continuar a achar que quando dá erro, o erro está com a gente, não com o processo de aprendizagem.
O pessoal fala muito que por ser mulher a gente se cobra 3 vezes mais. Então, porque se eu estou fazendo aqui tem que funcionar perfeito, tem que rodar de primeira, não pode dar erro e tudo mais, eu não posso errar, eu não posso perguntar, então acaba se frustrando. Então eu conversei bastante com uma outra colega que estava começando, que ela falava, tipo, não, eu só vou me falar que eu sei HTML se eu souber a linguagem, tudo, né, de trás pra frente e frente pra trás. Eu falei pra ela, não, você nunca vai saber, né, porque é muita coisa, não adianta. Eu, não, mas a gente tem que saber, não tem, né, então sempre fica nessa, não, porque eu tenho que saber fazer, porque eu não posso pesquisar, porque não, programar é basicamente você procurar no Google, saber procurar no Google o que você precisa, porque você sabe a síntese, você sabe o que você tem que fazer, então você sabe onde você tem que procurar e onde você tem que fazer as coisas. Então a gente fica se cobrando muito para ser perfeito, porque não pode errar. E programar, o pessoal até brinca que é consertar bug, né? É fazer coisa errada para você consertar depois. Então você tem que estar acostumado com essa rotina de tipo, eu preciso dar trabalho para a Mariana lá, depois quando ela for de qualidade, ver que as minhas coisas estão erradas, eu tenho que voltar para corrigir. E é super normal. Então, mas demora. Claro, quando a gente chega para fazer, trabalhando na primeira feature que o meu gerente olhou e falou, não, isso aqui tá errado, vai ter que voltar, você vai ter que fazer. Dá uma frustração de, tipo, o pessoal comenta também bastante de síndrome do impostor. Fica, não, isso não é para mim, programação não é para mim, eu sou burra, não sei o que, não sei o que, acumula muita coisa. Então, demora até a gente entender que não, é normal errar e faz parte da programação, né? Então, tem todo esse processo que a Silvia também comentou, de tipo, não, o problema não está em você, o problema às vezes é a ideia lá, que o Eclipse precisa só abrir e fechar e ele volta a funcionar, ele faz isso de propósito. E pronto. Como professora, eu ouço bastante isso, né? Das alunas, dos alunos também, né? Mas essa relação com a frustração, assim como um processo, muitas vezes, muito menos nessa versão positiva que a Mariana falou, de encarar isso como um desafio, um motor, né? Mas muitas vezes como um auto, assim, um desprestígio, né? Uma intimidação, e que muitas vezes muitos alunos acabam desistindo, né? E por coisas tão pequenas, né? Que às vezes eu já tive muitos alunos que vieram e falaram assim, eu vou desistir porque eu não passo nessa matéria. Eu falei, nossa, mas você passou em tantas outras por causa dessa, né? Não, usa todas as outras que você passou para continuar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que, né? Eu acho que realmente é muito pessoal e é legal que a gente tenha essa perspectiva, né? De tomar isso como parte do trabalho, de tomar isso como desafio, mas muita gente vive isso como um problema e talvez tenha mais impacto sobre as meninas, né? Talvez a gente precise conhecer esse impacto sobre as meninas, enfim, que muitas vezes podem estar se cobrando mais mesmo a esse respeito. E no ambiente de trabalho, vocês acham que é um ambiente tranquilo para as mulheres? A universidade, a gente já falou que acaba sendo um lugar aparentemente de mais respeito, embora a gente não tenha tantas meninas, né? Vocês comentaram que ainda é um lugar que, enfim, não houve tantos problemas e tal. E o ambiente de trabalho? É um ambiente positivo para as meninas? Se sentem à vontade trabalhando num ambiente assim ou não? Eu particularmente, assim, as três, né, agora as 3 empresas que eu passei, eu não tive zero problema em relação a simplesmente por ser mulher ou alguma coisa ou outra. Eu vejo outras meninas comentarem que às vezes tem um problema, que é muito invalidada, que fala alguma coisa, por exemplo, o outro dev vai lá, o homem lá, o outro dev vai lá e fala, todo mundo aceita. Mas aí quando você fala, todo mundo começa a questionar. Então, eu acho que no meu caso, porque eu tenho muito um perfil de tipo, beleza, se alguém, eu falo alguma coisa, a pessoa começa a retrucar muito, eu tenho esse perfil de falar, assim, eu não vou me deixar intimidar, porque a pessoa tem toda certeza daquilo que eu tô falando, então eu vou muito pra cima e, tipo assim, eu tô aqui, sabe? E às vezes já aconteceu de eu falar alguma coisa, a galera não aceitar, e o outro cara falar, mas foi isso que eu acabei de falar, por que você tá repetindo o que eu acabei de falar e vocês não aceitarem, sabe? Porque se a gente deixar, no fim das contas, você acaba sendo engolida, não tem o que fazer. Se você ficar quieto, acho que qualquer pessoa, né? Tanto como mulher ou homem. Se você ficar quieto e deixar as pessoas te engolirem, você vai ser engolida de qualquer forma. E eu vi muitas meninas também comentarem, eu não cheguei a passar por isso, de ter problemas com líderes, porque a maioria dos líderes ainda são homens, de ter problema com o líder, do líder
invalidar a capacidade, de não querer passar coisas difíceis porque você não vai conseguir fazer, e não sei o quê, e de não ter voz. E eu ainda assim, não me vejo ter passado por nenhuma situação muito grande. Se foi alguma coisa foi pequena, né? Mas ainda vejo que acontece. Infelizmente, isso ainda é bem comum. Por isso que muitas empresas, eu acho que vêm tentando trazer esse negócio de vou incentivar a vir mais programadoras, vou fazer bootcamps, vou fazer formações, tem bastante formação agora também, para trazer mais mulheres, para deixar isso mais diversificado, para não ficar esse ambiente tão pesado. Eu acho bem complicado Bom, mesmo. eu não... Oh, desculpa. Pode falar. A Camila que tá falando, achei que fosse a Silvia. E, não, realmente, eu acho bem complicado, assim, porque quando eu tava trabalhei um período, né, em empresas antes de começar a dar aula, e, assim, era o que... Então, assim, se você fala, que nem a Valéria estava dizendo, tô falando de um relato meu, da minha experiência, né, não quer dizer que é para todo mundo, assim. Tinha uma moça, uma mulher, né, que já estava há bastante tempo programando, né, numa empresa de Araraquara. E ela sabia muito, né? Então, muitas pessoas perguntavam para ela, né? De diversos setores até, né? Mas como ela não abaixava a cabeça, né, para os outros, então se a mulher fala muito também, ela é arrogante. Assim, a gente fica naquele negócio assim, né? Se você não fala nada, o pessoal também monta em cima. Mas se você falar muito, o pessoal já começa a falar, nossa, que mulher ignorante, que mulher não sei o quê, né? E eu vejo assim que no mercado de trabalho, pelo menos para mim, faltava oportunidade. Então, ele não chega essa oportunidade para você. Você é mulher, você é programadora. A mulher não sabe programar, a mulher não tem raciocínio lógico, né? A mulher é mais emotiva, né? Ela serve para suporte, ela serve para outras coisas, menos para programar. Porque ela não tem. E aí essa oportunidade ela não chega, né? E fica aquele clube do bolinha, né? Na empresa, né? Então, eles fazem tudo ali e você nem tá sabendo o que tá acontecendo. Tem projeto novo? Poxa, você nem tá sabendo disso, né? Então, eu acho que ainda no mercado de trabalho, eu acho que ainda tem que amadurecer muito ainda, né? Para as mulheres. Apesar que hoje meu marido, ele tá trabalhando, né? Numa empresa de TI, ele começou, né? Por minha causa. E, assim, eu vejo que tem algumas programadoras lá, sabe? Mas não é muito, ainda a gente não atingiu ainda o índice desejável, né? Que realmente, né, mostra que a mulher tem capacidade, né? E que é tudo normal, que é natural, né? Eu acho que o problema, né, de algumas questões polêmicas, né, hoje na sociedade, é que as pessoas não agem naturalmente, né? Então, a mulher sim, né? Ela tem ali um raciocínio lógico, né? Trabalha, né? Naturalmente, trabalha ali no desenvolvimento, né? Perdão, gente, pode falar aí. Bom, eu achei muito importante você trazer isso, de como é o ambiente, até a questão das mulheres serem cobradas, elas têm essa autocobrança e tem a cobrança externa também, a gente precisa falar disso, porque quando uma mulher erra, ela não erra sozinha, todas as mulheres erram. É só você falar, é só você perceber quando aquela história de que a mulher dirige mal. A maioria dos acidentes são provocados por homens, mas quem tem fama de má motorista são as mulheres. Sim. E quando uma erra, nossa, todas as mulheres dirigem muito mal. Aí quando um cara erra, não, aquele cara errou. Então a gente carrega muito o peso o erro individual e o erro de todas. Então, tem as mulheres que se impõem, que acabam sendo vistas como as alteradas. Tem vários termos para isso, gaslighting, mansplaining, não sei o quê. O Clube da Luta Feminista fala muito disso, de como que a gente se prepara para a guerra no mercado de trabalho. Então, assim, eu sou a alterada do rolê. E ok, para mim, eu assumi esse papel, porque senão eu não chegava onde eu cheguei. Eu não teria passado pelos processos que eu passei e alcançado os lugares que eu alcancei se eu não fosse alterada, porque eu falo, eu pego o microfone, eu vou para o palco, eu faço... sabe aquela coisa de... Alguém tem uma pergunta, eu sou a primeira a levantar a mão. Eu não tenho uma pergunta. A pergunta vai surgindo quando o microfone vai se aproximando, sabe? Porque eu ponho a boca no mundo, mas essa sou eu. Mas eu sou a alterada, a que fica nervosa. Porque eu tenho que sempre falar mais alto do que os caras. Porque
as minhas ideias já foram roubadas descaradamente, que nem a Valéria falou. Eu acabei de falar isso, como é que você valida isso? O cara vem, chega e começa a falar uma coisa diferente, um pouquinho, que legal, mas ninguém valida. Então tem essas coisas também. Então são estruturas que a gente precisa desconstruir juntas e com o apoio também dos caras. Porque, né, por exemplo, você vê só um ambiente de jogos, as mulheres jogam com pseudônimo, no anonimato. Porque elas entram para jogar nesses espaços de game online, eu não jogo, sou muito ruim de jogo. Mas as mulheres têm que mudar o nome, senão, se ela entra com o nickname de mulher, ela só fica, o ambiente é tóxico, é ofensivo. Agora a mulher não consegue entrar para jogar. Então, assim, o ambiente de trabalho também é isso. E a minha preocupação hoje é das empresas falar, queremos um ambiente mais diverso. Mas como é que está esse ambiente interno? Está preparado para lidar com as diferenças, com a diversidade, de incluir efetivamente mulheres que têm postura diferente de trabalho, que têm ideias diferentes, que falam de forma diferente. Essa questão de se impor, você pensa só, você gasta muita energia para se impor. Quando você gasta energia, você fica doente, se você sabe. Imagina, tem um monte de mulher aí que tem questão de ansiedade, que está sempre todo brigando e se colocando e se impondo. Se isso não for o estado natural dela, ela acaba ficando doente. Então, acho que as empresas precisam entender, é importante diversidade, é importante inclusão, mas você precisa ter um ambiente saudável, você precisa ter pessoas preparadas para receber essa diversidade, porque senão te coloca para fazer, sabe, você vai dizer, esse lugar não é meu. Não é uma questão de números, né? Não é uma questão de números, né? Contrata metade e deixa o pessoal lá se virando, né? Ou simplesmente marketing, né? Tá na moda agora falar que eu quero contratar a Dani Mulher, eu vou fazer esse marketing aqui porque eu preciso falar que a minha empresa é diversa, mas no final das contas, quando você vai ver, não tá dando nenhum tipo de apoio para isso, acontece bastante. E aí a mulher sai, tá vendo só, ela não serve para essa área. Sabe? O efeito acaba sendo um tiro do nosso pé, porque depois as mulheres, tá vendo só, a gente dá oportunidade, elas não aguentam o tranco. Né? Eu não aguento. Então, assim, acontece muito isso. Eu tenho muito cuidado com o tipo de parceria, sabe? Como é que tá a coisa aí dentro? Aí divulga a minha vaga, mas peraí, quantas mulheres tem aí? Quem é a gestora? Quem é o gestor? Como é a cultura da empresa? Você sabe, não se faz a autocrítica, sabe? Não se arruma a casa para receber a visita. Eu já fui em entrevista, recente isso, que era uma startup, na hora de, sabe, quando você se toca, que papo é esse? Era uma startup, uns moleque novo, era um escritório zoado, aí eu fui para fazer entrevista, o salário era ruim, aí eu tinha que fazer teste, fazer apresentação, e no fim, que a gente está precisando de uma mulher aqui para dar uma organizada, né? Tá vendo? Tipo, não arruma literalmente a casa, nem a cabeça, nem o futuro e quer contratar a mulher. E tá assim de empresa assim. Tá assim. A gente, isso, por exemplo, sabe, isso daí é cilada. Que a gente entra achando que vai ser um ambiente bom para a gente produzir, desenvolver, criar, se desenvolver, mas aí você entra num lugar zoado, sai e a culpa vai ser sua, porque não aguentou o trânsito. Então a gente precisa prestar muita atenção que empresa é essa que está pagando de diverso. Pronto, falei. Eu acho legal isso das mulheres se impor no ambiente de trabalho, mas também depende muito de quando. Tipo assim, hoje tem uma rede de apoio, tem muita gente falando isso, sobre a falta de diversidade, sobre ambiente tóxico para a mulher, sobre assédio até que mulher sofre no ambiente de trabalho, sabe? Chega a esse absurdo. E como tem muita gente falando, eu acho que é mais fácil a gente começar a se impor, só que o mundo não vai mudar hoje. Ele vai mudar lá para frente, depois de tudo isso que a gente está falando, depois da gente se impor. Imagina o quanto é difícil você se impor sozinha, sem toda essa rede por trás falando, te apoiando, sabe? Você não vai conseguir se impor, você vai cansar de ficar ali, sabe? Eu acho que hoje está mais aceitável, assim, por causa dessa rede que a gente tem de mulheres, de pessoas falando dessa diversidade, da importância da diversidade, lutando por mulheres nos lugares de trabalho, cargos bons também em gerência.
Mas a gente vai sentir isso reverberar mais no mundo mais pra frente. Vai ficar mais justo, assim, eu acho. Bom, eu não tenho, assim, muita experiência, né, com programação, né, em trabalhar em nenhuma empresa, mas eu já fiz muitas entrevistas e já vi muitas vagas que eles procuravam especificamente um homem, né? Já conheci muitas equipes que eram compostas majoritariamente por homens, então é um pouco complicado. Como eu comentei, né, nessas entrevistas, por exemplo, eu nunca senti nenhum preconceito por eu ser mulher, mas sofri muito preconceito por ter feito uma licenciatura. Isso pega, eles sempre eles falam, mas você fez licenciatura, né? Mas você faz mestrado, né? Assim, então, assim, eles acabam entendendo que, não, então você não sabe programar. Não serve o mercado de trabalho, né? Então, por esse lado, sim. Mas por ser mulher, não. Assim, nada muito... só se for uma coisa assim que eu não percebi, mas na questão da licenciatura, sim. E é interessante você falar isso, Camila, porque me lembrou de uma situação que quando eu ainda estava em São Paulo, né, eu estava prestando vários, porque eu era recém-formada, né, saí mandando currículo para todo mundo, não precisava trabalhar. E aí você manda freneticamente, e eu lembro que uma dessas empresas tinha chamado o meu ex-namorado, né, meu namorado na época, né, e ele falou assim, falou pro recrutador, falou assim, olha, eu não sei programar, eu não gosto de Java, né, mas tem aqui a minha namorada, e ela programa, ela desenvolve, né, e tem interesse na vaga, né. Aí ele falou assim, eu vi o currículo dela, mas não me interessa mulher, sabe, assim, para programar, né? Então já foi na seleção. Eu falei, caramba, né? E você não tem nem oportunidade de mostrar, né, o seu conhecimento, né? Porque já te cortam, né? Exatamente. No negócio. E aí você falando assim, tem preconceito com a licenciatura, e o que eu vejo hoje também é que eu sou tecnóloga, né? FATEC é Faculdade de Tecnologia. E assim como a Mariana, e tem muito, assim, muito preconceito contra tecnólogo, né? O pessoal acha que é técnico, né? Não, gente, é um curso superior, né? E você faz 4 anos, igual um bacharelado, né? A mesma carga horária, né? E o pessoal também olha torto, né? Fala assim, você é tecnólogo? Tá, né? Tipo, técnico, né? Então, eu acho... É complicado. Isso, porque aí vai dificultando, né? É mais um item, né, na listinha, né? É mulher? É tecnólogo? Não, toda... Aí vai riscando. Licenciatura? Faz mestrado? Isso. E aí, vocês são, acho que nem todas têm filhos à época, mas vocês passaram por isso de mãe? Alguém perguntou? Para completar, assim, os ditos problemas, né? Alguém perguntou, você é mãe, é casada? Sempre pergunta. Sempre. Você tá namorando faz quanto tempo? Você vai ter filho? Você pretende ter filho? Mas o seu namorado também é daqui? Isso. Mora com você? Perguntam muito, 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 muito. É verdade. Pela idade também, tem preconceito. Tem. Assim, para algumas vagas, né? Mas você é muito nova. A gente está procurando uma pessoa que tem interesse em vestir o time, a camisa da empresa. A gente fica com um pouco de receio, porque as pessoas jovens estão buscando muitas oportunidades e, sabe, você não tem filho, você não é casada. Eles entendem que se aparecer uma coisa melhor, você vai sair. E não que isso seja errado, né? E também tem o contrário, né? Se você tem uma idade, não, é que nem assim. Tudo bem, agora eu vou tirar um pouco do gênero, né? Meu marido, né, ele tem 37 anos, mudou de área, né? Foi para a área de TI, mas não arrumava assim uma entrevista, assim, sabe? E agora aquele, né, o pessoal que não tinha, assim, tem pouca experiência ou menos idade já era chamado. Então, por exemplo, em Araraquara, que é uma cidade menorzinha, né, não era chamado para empresa, né? Agora já é. Então, é sempre aquela coisa, né? Se você é muito novo, tem problema. Se é muito velho, tem problema, né? Eu cheguei a fazer a minha primeira entrevista de emprego. Eu lembro que eu estava muito nervosa.
A entrevista foi muito boa. Eu lembro que, nossa, a entrevista acho que durou umas 2 horas. Eles me perguntaram, assim, coisa que para mim não fazia nenhum sentido perguntar na entrevista, né? Perguntaram se é casado, se tem filhos, se tem interesse em continuar aqui no Paraná, se eu tinha interesse em continuar os estudos, tudo, tudo, tudo. E depois disso, eles me chamaram para mais 2 entrevistas. Eles sempre batiam na mesma tecla, assim, mas você é muito jovem. Mas eles ainda insistiam, tinham interesse em contratar, mas ficavam assim, relutando. Na 4ª entrevista, eu falei, não, eu não vou mais, pelo amor de Deus. Sabe? É difícil, ficavam enrolando, e, mas você é muito nova, mas isso, aquilo. Não. Tem condições. Então, algumas questões rolam um preconceito, sim. A pessoalidade da mulher... Perdão. Por isso que as empresas têm que fazer esse dedicado. O processo seletivo tem que ter um outro olhar. Que ele é enviesado para mulheres, sim, é enviesado para pessoas negras, sim, é enviesado para pessoas LGBTI, é tudo enviesado, sabe? Se não for a pessoa padrão, um homem branco, jovem, de classe média alta, etc e tal, principalmente na área de tecnologia, ter passado por uma universidade top de linha, sei lá, que focaria que são, entendeu? Tem todos esses vieses que na hora de olhar o currículo, de selecionar... Então, se o processo seletivo não for cuidadosamente analisado e revisto, você não vai dar oportunidade para as pessoas. Vai ficar aquela coisa de, não encontramos currículos de mulheres. Mas como é que você fez essa busca? Onde você fez essa busca? Como? Aí fica aquele choro de lamentação lá no LinkedIn, dizendo, cadê as mulheres? Desculpa, tem poucas, mas nós não somos invisíveis. A gente está por aí, a gente está resistindo. A mesma coisa com pessoas mais maduras. Eu tenho mais de 46 anos, cara, não é fácil. As mulheres vêm perguntando assim, você acha que tem espaço? Tem, mas você tem que, ralar para achar esse espaço. Porque ainda tem muito preconceito com as pessoas mais maduras. E, gente, a população está envelhecendo. Uma população economicamente ativa, inteligente, produzindo, e as empresas ainda não viraram essa chave, sabe? Aí tem problema com quem é muito jovem, quem não tem experiência, e quem já tem muita experiência, porque alguém... gente, processo seletivo eu vou, empresa eu vou. Falei. A gente vê muito essa questão da pessoalidade das mulheres, né? Eu acho que, diferente dos homens, o pessoal das mulheres é muito levado em conta, né? Assim, a vida pessoal, e dos homens ninguém vai perguntar se tem filho, se é casada, divorciada, mas você mora com sua esposa, não mora com a sua esposa, isso nem vem ao caso. E tantos outros preconceitos que acabam, não são assim ditos, né? Mas a gente sabe que eles estão lá nas entrelinhas desses processos, né? Exatamente. E se vocês pudessem dar dicas, então, para as meninas, o que vocês acham que vocês diriam para alguém que está começando e quer ir para a área da tecnologia, quer ir para a programação, enfim, como incentivar as meninas, o que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Eu acho que, assim, hoje, que nem a Mariana falou, a gente tem uma galera aí, tem muitas mulheres trazendo... querendo trazer outras mulheres, querendo incentivar, querendo dar essa rede de apoio. E é muito legal, acho que quando eu comecei foi muito bom participar dessas comunidades, né? Ter outras meninas para se inspirar, conhecer outros relatos, igual a gente está fazendo aqui, de como funciona o mercado de trabalho. Então, eu acho que para quem quer começar, vai essas comunidades de programação, tem muitas, tem femininas, tem não femininas, tem de todos os tipos que você quiser. É sempre bom conhecer outros relatos. E também não tenta abraçar o mundo, porque tecnologia é gigante. Tem 1 milhão de linguagens. Escolhe uma que você acha que é mais legal, que serve para você, que vai te dar um gás. E se tenta ter um pouco de conhecimento dela, um aprofundamento, não se cobra tanto. Eu acho que, diferente das meninas aqui, eu não passei por tanto problema em entrevista, nem por ser muito nova, nem por qualquer um. Não tive perguntas sobre se tinha filho, se era casada, se não sei o quê, se queria ficar em São Paulo. Então, depende muito, varia muito e tentar muito também, porque eu acho que a primeira oportunidade de ter para mim foi a mais chata.
difícil. Você tem que fazer aquele 1 milhão de requisitos lá e você fala, eu não vou candidatar a essa vaga porque eles estão pedindo apresentação. Não, se candidata. E é o RH que decide, assim, né? Quem consegue ou não. Se você tem um pouco das qualificações ali, e a gente fala entre 40% e 50% de candidato, não espera de 100. Porque você não vai ter o 100 que eles querem, né? E desde o RH decidir se você tem as qualificações necessárias ou não, participa das entrevistas, dá a cara, tem que ter muita paciência, a primeira oportunidade demora muito. Então, acho que o mais segredo disso é ter paciência de conseguir a primeira e de passar por esses processos que às vezes são muito chatos, com essas perguntas delicadas, essas coisas. E perseverante, eu acho, a palavra que tem espaço para todo mundo e tem muita vaga e tem muita coisa legal também para fazer muito bem. Tem vários ramos e muita oportunidade. Eu concordo bem com isso que a Valéria falou. Tem vários grupos, eu acho que se tivesse a Pai Ladies na minha época de faculdade, eu ia ser muito mais feliz. Que é uma rede de apoio mesmo, é um grupo só de mulheres voltadas para tecnologia. Voltadas para tecnologia, elas dão curso de tudo lá, sabe? Elas são mais focadas em Python, mas tem curso de tudo. É bem legal. E não desistir, ter paciência, ter perseverança, não deixar a opinião dos outros te desanimar, não deixar a lista de requisitos das vagas te desanimar, porque na maior parte das vezes, a maioria das coisas que essa lista pede é ferramenta. Ferramenta, você já tem o background da sua linguagem de programação, essas coisas, você tira de letra a ferramenta, sabe? Um Git da vida, um Docker da vida, você vai conseguir, sabe? Então é não desanimar e ir mesmo, e buscar aquilo que você quer e buscar seu lugar. Bom, o meu conselho para os mulheres é a gente precisa ser corajosa. A gente precisa se auto-fortalecer, trabalhar autoconfiança, sabe? Os caras não sabem as coisas todas e estão lá, mano, no currículo. Os caras não sabem direito dos negócios, estão lá dizendo que sabem. Eu não estou dizendo pra gente ser mentirosa, sabe? Mas é tipo, vamos ter coragem de arriscar e vou aprender fazendo. Então, assim, antes de pensar em aprender alguma linguagem e de se arriscar em algum curso, trabalha esse emocional, se fortalece, se conecta com comunidades. Existem hoje essas redes aí de mulheres se apoiando. Acha a sua turma, porque, cara, é sério, você vai desistir porque um cara falou uma bosta pra você? A gente é muito mais do que isso, né? A gente tá perdendo espaço porque a gente resolveu dar ouvidos para quem não importa. Como, sabe? É muito doido isso, de sair da corrida, né? Sair do jogo, porque alguém disse que, nossa, você não é capaz de fazer. É sério que a gente tá nessa, sabe? A gente vai sair do jogo, vai perder uma chance de ganhar bem, de fazer algo bacana, de ser incrível, porque uns patetas disseram que isso não é lugar pra gente. Esse pateta pode ser o seu pai, o seu irmão, o seu amigo, o seu namorado, o seu professor, ignora, sabe? A gente precisa fechar os nossos ouvidos para as opiniões que não vão levar a gente para frente. E aí, ninguém segura, sabe? Eu acho que quando as mulheres começarem a entender que esse lugar é nosso também, a gente, sabe, ninguém segura a gente, né? Afinal de contas, gente, fomos nós que inventamos esse bagulho, sabe? E a gente só chegou mais tarde porque não nos permitiam fazer essas faculdades da área de engenharia e matemática. A gente não votava, tem um monte de coisa que a gente não era permitido fazer. E aí tem uma Nézia ou ela falar, vocês não têm interesse, não estão aqui porque não querem. Aí você vai dar bola para uma Nézia, você nem perde a sua energia. Não canse a sua beleza com essas conversas fiadas, com esses comentários. Sabe o que eu faço no nosso programa? Quando vem esse comentário no Instagram, só apago. Sabe, não pra quê? Tipo, sabe, você não tira umas pedras do caminho? Apague e bloqueie. Pronto. Pra que você vai entrar no Instagram de mulheres incentivando mulheres e falar bobagem? Você não tem que fazer? Você vai falar besteira em outro lugar. Simples. Apaga, deleta essas conversas. Então, eu acho que precisa de coragem, precisa de autoconfiança, precisa fortalecer a autoestima, que são coisas muito difíceis para as mulheres, sim. São essas coisas que a gente precisa trabalhar, porque o resto a gente consegue. Consegue mesmo. E as empresas estão aí querendo mais mulheres, sabe? A gente não pode sair da disputa antes de tentar, sem ao menos tentar, sabe? Eu fico imaginando a hora lá do pessoal da RH descrevendo as vagas. Ela deve perguntar para todo mundo, passar de mês em mês, como se estivesse pegando pedido de restaurante.
O que você acha que essa pessoa tem que ter isso? Sabe, ninguém está escrevendo, gente, não sabe. Manda, pegou 50, 40, 50%, manda, porque o que vai conquistar a vaga é a sua força de vontade, o seu potencial, o seu talento. Não saia da corrida antes de esquentar os motores, sabe? Vamos fazer parte do rolê sem medo de ser feliz. Acho que são só esses recadinhos. A gente aprende errando, né? Então é muito importante não desistir. Mas uma coisa que eu penso muito que é em relação aos mais jovens, né? Eu acho que é muito importante a gente sempre incentivar os mais jovens, né? Cuidar para que as nossas crianças, né, cresçam mais seguras de si, sabendo que elas podem fazer o que elas quiserem, né? Principalmente nas mulheres, né, que é o assunto de hoje, né? Incentivar mesmo para que elas saibam que elas podem, que elas conseguem, né? Que não existe isso de, isso é coisa de menino ou isso é coisa de menina. Então, acho que isso é muito importante para que né, as próximas gerações tenham outras oportunidades, né? Passem por coisas diferentes das que a gente tem passado. Isso é muito importante. E eu acho que é muito importante isso que a Silvia disse, né? Eu acho que o pessoal precisa de mais autoconfiança, né? Assim, eu vou pegar um pouquinho do que cada uma falou, né? Porque, assim, realmente, as moças veem e falam, nossa, existe 1000 linguagens, né? E os alunos ficam tudo maluco, né? Querendo aprender todas, né? Não, pega uma, se especializa em uma, né? Pratica só uma linguagem, né, de programação. E como a Valéria falou, né, entre em contato com as outras comunidades, porque aí você vai sentir mais confiança, porque você vai ter uma ideia que o que você sabe, realmente o outro também sabe, né? São conhecimentos ali compartilhados, né? E você se sente mais seguro de enfrentar, por exemplo, um trabalho novo, né? Ou algo na faculdade, né? Porque você sabe que você está no nível, né? São pessoas ali que estão a mesma coisa que você. E é sempre isso, eu vejo, todo mundo tem, assim, não sabe lidar muito com a frustração, né, e fica aquela confusão e já deixa, né, de lado, porque tem medo de falhar, de errar, né. Na verdade, o nosso sucesso realmente, que a Camila falou, ele é construído por falhas, né, então quanto mais você falhar, você tem que gostar, porque você está aprendendo, né, na verdade, né, e é isso, pessoal. Deu uma travadinha. Tá bom? Tudo bem? Gente, queria agradecer muito a todas vocês, então, por terem participado conosco. Parabéns, são mulheres, então, na tecnologia. Eu me inspiro, eu sou da área da educação, da área de humanas, mas estou sempre aprendendo e cada vez mais, né, me forçando a aprender, porque realmente eu faço parte daquelas meninas que, assim, gostava até de matemática, mas não foi tão incentivada, assim, na área da tecnologia, não é uma coisa que eu sinto que flui muito bem, mas cada vez mais está melhorando, enfim, eu acho que a convivência, né, com as meninas na área também fortalece muito, e eu espero mesmo que a gente consiga com atividades assim, com a parceria, que a gente consiga estimular as meninas, que consiga estimular as mulheres a realmente, né, como a Camila colocou, fazerem, né, terem todo o seu potencial para as áreas que elas se sentem bem, que elas se identificam, né? E não a gente ter aí um conhecimento reservado, enfim, que empobrece muito. Eu acho que como a Silvia colocou, né? As empresas do futuro são as empresas da tecnologia, enfim, os mercados do futuro são os mercados da tecnologia. A gente tem que, né, incluir as mulheres nisso também, né? Uma área que era delas, enfim, e, né, de vocês, e que acho que a gente vai aos pouquinhos, sim, conseguindo retomar esse lugar, como a Mariana colocou, né, um lugar que existem, sim, as mulheres, elas estão aí, a gente precisa que elas apareçam, né, para que só aumente a quantidade de mulheres, a gente mude essa curva de crescimento na computação. Então, muito obrigada, gente, espero que vocês tenham gostado de participar, eu aqui aprendi muito com vocês. Muito obrigada, Maitê, pelo convite. Obrigada. Foi muito boa a conversa. Adorei conhecer todos vocês. Vamos nos conectar, então, gente. Beijo para vocês, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.